E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD, e o que eu vim trazer aqui para vocês hoje é o deck de Mitsurugi dentro da sua versão pura, e eu vou comentar um pouco aqui sobre o deck, sobre algumas ideias do deck. Vocês podem ver aqui que não tá nem necessariamente aqui montado uma decklist, mas tem bastante coisa separada para eu comentar aqui, para trazer aqui opções para vocês que querem jogar com esse deck de Mitsurugi, mas muitas vezes ali não querem, né, misturar ele com muitas outras engines. Então vou comentar aqui dentro do máximo de detalhes possível para trazer realmente uma tomada completa sobre a engine de Mitsurugi, que é essa nova engine que é realmente muito forte e provavelmente, se não tomar uma lista muito ferrada aí, vai jogar um bom tempo ali, mesmo que algumas cartas sejam reduzidas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui, né, o lançamento do Habakiri, que é o monstro mais importante aqui desse deck, que faz com que a engine de Mitsurugi tenha uma cara totalmente diferente, né? E juntamente com esse Habakiri, a gente teve o lançamento do Aramasa, que é uma carta que gera uma ótima consistência, além de ser um monstro de nível 4 a mais pra gente utilizar, e isso também é relevante. Por conta disso, a gente tem esse deck de Mitsurugi agora sendo bastante possível de utilizar em diversas situações, porque esse Habakiri ele sozinho joga muito. E não só isso, como além da gente ter adicionado esse 1-card combo do Habakiri e portanto do Aramasa que busca esse Habakiri, a gente também tem a pré-prep por conta da spell de ritual nova do Mitsurugi, que menciona também os nomes de ritual, o que faz com que a gente possa utilizar essa pré-prep e portanto buscar esse Habakiri. Então, se vocês forem dar uma olhada nessa decklist, na verdade agora a gente tem 3, 6, 9, 12, 1-card combo, pelo menos. Então é uma quantidade super louvável, e essas cartas elas interagem muito bem entre si. Quando você abre com combinações dela, elas não ficam mortas, elas se complementam muito bem. Então, por conta disso, o deck de Mitsurugi acaba sendo extremamente coeso, mesmo como deck e não só como engine aí, igual ele é utilizado, por exemplo, com o Raizial, que acaba sendo meio que só um pedacinho ali do deck de Mitsurugi, né? Bom, uma outra vantagem do deck de Mitsurugi, bastante impactante, é que ele não te trava em nada. Ou seja, você pode combinar essa engine com qualquer coisa, mas eu nem vou focar nessa parte das combinações, eu vou focar na parte de que você pode escolher o seu endboard. Você pode basicamente pesquisar dentre algumas opções e você acessa qualquer uma delas com facilidade, porque o seu deck ele coloca muitos monstros diferentes na mesa. Ele consegue fazer rank 4 com facilidade, ele consegue fazer rank 8 com facilidade, ele faz, portanto, Link Summon com facilidade, e aí com isso você pode escolher dentre muitos endboards possíveis para se adaptar para o formato que você estiver jogando, para os decks que você acha que você vai enfrentar. Isso acaba sendo bastante relevante, né? Bom, com isso, a gente tem um deck extremamente coeso aí e que, como bônus, ele ainda não gasta quase nada de extra deck que a gente for utilizar. Porque a gente tem aqui, eu coloquei aqui nessa linha do extra deck só as cartas que eu particularmente acho obrigatórias no deck de Mitsurugi hoje. O resto é tudo bem possível de você mudar. E aí eu vou comentar um pouco sobre isso, vou até mostrar aqui um combinho que eu separei para vocês de um card combo do Mitsurugi, para vocês verem mais ou menos como é que a linha de jogada funciona, para vocês verem até onde o deck consegue ir. Bom, aqui na engine a gente então tem maximizados aqui as cartas que são um card combo, então as que eu já comentei aqui, né? A gente tem, na real eu nem comentei especificamente da Prayers, que é a Quick Play que já existia, né? Mas a Prayers ela já era uma ótima carta, agora ela tem melhores alvos de tributo ainda, então ela melhora mais ainda, né? Bom, com isso temos umas 12 cartas aqui que são um card combo, e a gente acaba tendo que carregar pelo menos essa Mirror aqui, que por mais que ela pareça fraca, quando você vai ler o efeito dela e comparar com a outra spell de ritual, ela parece um pouco pior. Na verdade, ela acaba sendo melhor do que a outra spell de ritual em muitas das situações, viu? Então essa spell ela acaba sendo um pouco melhor para você começar o seu combo. Entretanto, a Mirror, lá no meio do jogo, vocês vão perceber que ela é realmente muito mais forte. Então, essa Mirror ela é uma ótima carta. Eu me surpreendi muito positivamente com a Mirror, que eu achei que seria uma carta bem mais ou menos, mas na verdade é muito boa. Bom, para complementar essa decklist, a gente tem aqui 2 do Murakumo, e na versão pura a gente acaba se importando um pouco mais com esse Murakumo, né? Então a gente pode utilizar aqui 2 cópias dele.
Mas a gente também pode tranquilamente jogar com uma cópia só. E é um outro ponto legal do Mitsurugi, que se você tirar qualquer parte isoladamente do deck, ele continua tendo seu poder no nível muito próximo. Talvez ele jogue um pouco pior em volta de uma carta, mas ele ainda vai conseguir funcionar muito bem dentro do seu combo. Então você pode começar a cortar esses bricks caso você queira misturar esse deck com outra coisa também. Então, bom, o Murakuma aqui dá pra rodar um ou dois com tranquilidade. Como a gente tá com bastante Bestial no formato, eu imagino que esse Murakuma vale a pena ter a segunda cópia, né? E aí a gente tem aqui uma cópia do Futsu, que também é uma carta que gera muito recurso pra gente, principalmente no turno do oponente. Então esse Futsu aqui, ele tem o papel aí realmente de ficar reciclando as nossas cartas. Além de tudo, esse Futsu, ele é um terceiro nome de ritual, e vocês vão ver que para alguns combos você acaba ganhando um monstro na mesa por conta disso, de você ter um monstro a mais para trigar o efeito de cemitério. Então, acho esse Futsu bom, algumas pessoas jogam sem, eu acho que realmente não é necessário tirar ele, porque ele é bom o bastante para estar no seu deck. Aí a gente tem uma cópia do Kusanagi e uma cópia do Sage. O Sage, que é a carta que inicia muitos dos combos ali via Habakiri, e o Kusanagi é a carta que gera ali a nossa recursividade, porque ele pega a carta do cemitério ou banida. Então, tanto o Sage quanto o Kusanagi, apesar de serem apenas uma cópia, eles são essenciais para o deck, e não tem como jogar sem eles, e aí a gente até poderia aumentar o número dessas cartas, mas não é necessário, porque o deck ele tem uma recursividade decente. Lembrando que o Kusanagi, por pegar a carta banida também, ele facilita mais ainda que você utilize só uma cópia do Murakumo se você quiser, porque se ele acabar sendo banido, você pode pegar ele de volta com o Kusanagi e depois tentar invocar de novo. Aí aqui eu coloquei duas da spell de ritual, mas dá pra tranquilamente você jogar com uma só também, assim como dá pra tranquilamente você jogar com três, dependendo do que você quiser, né? Se você quiser um deck que fortalece um pouco mais as suas linhas de combo, a gente tem uma spell só de ritual pra não ficar abrindo com muitas cópias. Mas se você quer um deck que acaba abrindo com uma coesão grande de cartas na sua mão, você vai querer rodar múltiplas cartas de Mitsurugi e, portanto, abrir com muitas delas, e aí a spell de ritual você vai querer aumentar. Então, fica muito a critério. Nesse meio termo aí entre 1 e 3, botei duas cópias para ficar mostrando aí que dá para jogar para os dois lados. E a gente tem aqui uma cópia da Trap, que é uma interação muito forte, é um Negate Omni, que ainda por cima tem um efeito de cemitério decente para volta. Então a Purification é uma carta essencial também para o deck de Mitsurugi puro. Aí a gente tem a Night Sword Serpente, que é uma carta que, apesar de ser um brickzinho mais pesado, ela se paga muitas vezes porque ela é uma summon gratuita. Então, como ela é uma summon gratuita, você faz lá Ritual Summon enviando ela do seu deck e ela entra Special. Por conta disso, a gente habilita muito mais facilmente esses monstros Rank 4 e é por conta disso que a Serpente acaba valendo a pena. E aí a gente tem esse kit aqui, né, quase universal hoje em dia, das 4 limitadas que são realmente muito fortes aqui, né, a Khaled, o Pot, a Crossout e a Talent, cada uma delas com sua função de consistência um pouquinho diferente, mas todas muito parecidas no conceito de que a carta é muito boa, vale a pena ter no deck. Tirando essas cartas, eu acho que só o que tem de essencial no deck dentre as possíveis techs que você pode usar, o Fualos, ele não só está muito bem posicionado no formato, como ele é um monstro de nível 4, e vocês vão ver que em muitas linhas, esse monstro ser nível 4 é relevante para você continuar combando. Então acho que vale a pena você ter o Fualos por conta disso. Isso, é claro, se enquadra também nos outros Mulcharms, o Purulha, o Meows, que se você quiser utilizar, você vai se beneficiar do fato de que eles são monstros de nível 4. E além disso, eu acredito que você tem que ter pelo menos uma cópia do Nibiru no seu main deck para jogar com o deck puro, porque eu acho o Granito uma carta extremamente forte aí, porque você consegue fazer ele no começo do seu combo e já buscar o Nibiru antes de ver se o seu combo vai dar certo ou não. Então isso acaba sendo bastante relevante, porque mesmo que tudo dê errado, você consegue garantir que você tem um Nibiru na sua mão. Isso eu acho extremamente forte, e aí, portanto, o Nibiru aqui eu coloquei ele como uma das cartas meio que importantes do deck. Aqui eu botei esse Smoky Monkey para separar, né? E aqui tem algumas boas outras opções para o deck. Aqui eu preferi enfatizar, dentre as techs que você pode utilizar, a Ash Blossom, que é uma carta que nega aí os Mulcharms, então ela facilita algumas linhas de Mitsurugi, porque
se você tiver a opção, você vai poder fazer bastante summon do extra deck, por exemplo, e aí você tomar um Fualos às vezes acaba ficando chato. Essa Ashe te protege desse Fualos com facilidade. Vale ressaltar que também costuma ser eficiente você ter cópias do Draw na sua decklist, também para jogar em torno desses Multi-Arms e dar Draw no próprio turno, ou para você dar Crossout para Draw quando você tome um Draw. O deck de Mitsurugi puro também não precisa tanto do cemitério, então você consegue utilizar aí o Shifter, o que é uma ótima carta, além de que a gente tem aí a possibilidade de usar cartas como a Dimensional Fisher no pós-side, que não só faz com que você não tome algumas hand traps, como por exemplo o próprio Draw, como também ela é uma carta que enche muito o saco de muito deck, né? O oponente não pode dar Ext, o oponente não pode usar as cartas de Fiendsmith, isso acaba sendo extremamente incômodo, né? Então essa Fisher é uma ótima carta aí pro deck puro também. Além disso, a gente consegue complementar mais ainda a engine do nosso deck se a gente queira. E aí a gente tem as opções da Lamia, que é um monstro réptil, que quando é invocado, ela adiciona um monstro de nível 8 réptil do deck para mão. E ainda tem o efeito de que quando ela é banida, ela protege um bicho de destruição. Então, basicamente, o legal é que a Lamia, ela é como se fosse a quarta cópia do Aramasa, e ela tem um bônus de que ela não gasta o próprio efeito do Aramasa. Então mais pra frente no seu combo você vai poder ainda tributar um Aramasa, por exemplo, com a spell de ritual, e se aproveitar do efeito de busca dele. Então essa Lamia, ela é bem interessante nesse quesito, e muitas vezes, inclusive, eu acho que vai valer a pena você fazer combinações de Lamia e Aramasa, ao invés de usar simplesmente 3 Aramassas. Eu particularmente gostei muito de usar 2 Lamias e 2 Aramassas, acho que vale bastante a pena, tá? Então tá aqui a sugestão dessa Lamia, e tem também o Manju, que é um monstro que quando entra, ele por Normal Summon, ele busca um monstro de ritual ou uma spell de ritual. E aí você se pergunta, mas ué, por que eu não uso então o Manju só, ao invés de usar a Lamia? Porque a Lamia só busca monstro e o Manju busca monstro ou spell. Bom, a maior parte das vezes você vai querer buscar de fato um monstro, e aí a Lamia já cumpre esse fator, mas não é tão de graça assim usar o Manju no lugar dela, porque como a Lamia é réptil, ela tem algumas sinergias interessantes com o deck. A primeira é o fato de que ela pode ser tributada do seu deck se tiver faltando faltando monstro de ritual ali para você tributar, né? Então ela vai ser uma cópia a mais de uma carta réptil. Além disso, ela também tem o benefício de que quando você abre com ela e com a Prayers pode tributar ela. Então quando você der Normal Summon dela e o oponente tentar interagir, por exemplo, com uma Impermanence, você vai poder responder com essa Prayers tributando a Lamia e resolvendo o efeito mesmo assim. Isso a gente sabe que é bastante relevante pro jogo, e é por conta dessa interação que eu acredito que bate-se o martelo que a Lamia é melhor do que o Manju hoje em dia, tá? Então eu particularmente estou achando a Lamia bem boa dentro dos meus testes. Além disso, o Mitsurugi ele também tem uma carta que pode ser um super trunfo muito bom, que é Skill Drain, porque o Boss Monster tem 3.200 de ataque, o que é um número extremamente difícil de passar. Além de que essa Skill Drain ainda não impede que você ative as suas cartas da back row, por exemplo, a sua Purification ou até mesmo a sua Prayers. Com isso você consegue ali controlar o jogo com o seu monstro grandão, e aí você com facilidade ganha essa partida. Além de que a gente tem mais umas cartas de Mitsurugi também, que inclusive eu esqueci de colocar uma, que são a Magatama, que por sua vez é uma interação interessante, porque ela tributa um réptil e destrói uma carta, e aí por que ela é tão interessante? Porque ela pode ser utilizada no próprio turno, então no Go in Second acontece bastante de você buscar ela para tentar quebrar a mesa, por exemplo, matando cartas como o César, que é uma carta muito forte. Além de que a gente tem o Ousu aqui, que ele tem um efeito doloroso, porque ele te trava em réptil. Essa é uma carta que te trava, e ele trava bem forte, porque você não pode nem dar efeito de monstro que não seja réptil, então nem hand trap você não vai poder utilizar no mesmo turno que você usa ele. Mas ele tem também uma condição de summon muito forte, porque você invoca ele da sua mão, tributando um outro réptil que você controla, ou, perdão, ele tributa um outro réptil da sua mão, e
um monstro do oponente. Então ele funciona como se fosse um Kaiju ali e ainda triga um Mitsurugi da sua mão tributando ele, o que acaba sendo muito forte. Então ele é meio que um Kaiju buscável e bastante útil. Ele também tem um efeito ali de que quando ele é tributado ele pode descartar uma carta para voltar para a mão, o que acaba sendo interessante, que você ali no meio do combo muitas vezes pode mandar ele com a spell de ritual, pegar ele para sua mão e invocar ele tributando um monstro do oponente. Então, por conta disso, ele acaba sendo uma carta bem plausível de se utilizar, além de ele ser out para algumas cartas chatas, como por exemplo o próprio César, que eu tô falando novamente agora, né? Bom, com isso, a gente tem um potencial de Link e XYZ Summon alto, e é por isso que eu acho que esses são os melhores rank 4 pra gente utilizar, que eles são boas interações contra as cartas do formato, por exemplo, né, com esse Bagusca ou com esse Nibiru aqui, e aí a gente tem o Feral Imps que ajuda a gente a jogar melhor caso a gente tome uma interação num monstro nível 4 que esteja na mesa. Além disso, a gente tem o rank 8 que nega monstros, protege a gente de Hand Trap, e a IP com a SP ou com o Dynamondo, que são interações clássicas aqui e extremamente potentes. Outras opções também que a gente pode ter de interação são, por exemplo, o Evil Swarm Nightmare, que tem um ótimo efeito de virar 2 monstros do oponente com a face para baixo, além da gente ter toda a engine de Fiendsmith, que a gente pode usar simplesmente uma unidade de Engraver, e isso já vai ser o bastante para a gente acessar toda a parte de Fiendsmith. Então é bem interessante que a gente, só com um Engraverzinho do Brick ali no deck, a gente consegue acessar tudo que a gente tem de Fiendsmith com facilidade e se aproveitar do fato de que o deck de Mitsurugi não se importa muito com extra deck, então você consegue encher de diversas cartas boas aí, né? Além disso, a gente tem outros rank 8, como por exemplo o Titanic Galaxy, que nega spell ao invés de nega monstro, ou o Dragluxion, que não só se transforma no Titanic Galaxy, como também busca a Tachyon. E aí essa Tachyon, ela pode buscar meio que qualquer coisa do seu deck aí, né? Tem muitas cartas buscáveis pela Tachyon, e aí você acaba abrindo novos horizontes com facilidade, seja, por exemplo, buscar um FMAX circular ou um Raizial, e aí você vai descendo seu combo cada vez mais com base na criatividade que você tiver para utilizar esse tipo de carta. Algumas cartas que eu não comentei ainda e que também são bastante interessantes são o Pot of Extravagance, que é uma carta de consistência útil, já que a gente não se importa tanto com o nosso extra deck, e a gente tem também a Triple Tactics Trust, que também é uma carta muito boa no Mitsurugi, porque ela não só pode agir como board break, buscando cartas como, por exemplo, ali, né, uma Lightning Storm, uma Pena da Arpia, ou até mesmo essa Talent, como também a gente pode buscar jogada via pré-prep, o que acaba tornando a Trust muito forte, né? Todos os decks que tem Normal Spell como carta de jogada, essa Trust acaba melhorando um pouco. E aí, é com isso que eu fecho aqui as opções de cartas pra gente utilizar dentro do Mitsurugi puro, e eu vou considerar que se você rodar só um Engraverzinho pra ter acesso a play de Fiendsmith, o seu deck ainda é um Mitsurugi puro, porque ele não habilita jogadas de Fiendsmith de verdade, ele só tá melhorando um pouquinho o seu endboard, né? E com isso, eu vou mostrar pra vocês aqui o combinho de um card combo aqui que eu fiz rapidamente, só pra mostrar pra vocês o estilo do deck combando. Então vamos lá. A gente começa aqui com um Habakiri na nossa mão, e esse card combo pode ser feito com diversas cartas, só muda um pouquinho a ordem das coisas, e aí a gente consegue então dar efeito do Habakiri, invocar o Sage do deck e tributar ele mesmo, e aí a gente dá o efeito do Sage e busca Quick Play. Essa Quick Play tributa aqui o Habakiri, e ela vai adicionar o Aramasa e invocar o Sage do nosso cemitério. Com isso, a gente tem o efeito do Habakiri no cemitério buscando a spell de ritual. E aqui, vale comentar que muita gente busca direto a spell de ritual com esse Sage. Eu, particularmente, acho isso errado, tá, gente? Eu acho que nessa linha que eu fiz, ela acaba ficando bem mais forte. Então, tomem cuidado aí com as decisões de buscar esse spell de ritual. Se você tiver alguma ideia interessante quanto a buscar direto esse spell de ritual, você pode comentar. Eu, particularmente, acho mais fraco, até mesmo contra cartas como a Impulse, por exemplo. Então, seguindo aqui, a gente tem o Aramasa buscando o nosso Murakumo, e aqui a gente ativa o spell de ritual e invoca esse Murakumo tributando 2 monstros que a gente ainda não ativou o efeito. Aqui a gente vai dar o efeito da serpente para voltar para a mesa, e o efeito do Kusanagi vai pegar spell de volta
de ritual. E aqui, como eu falei, meio que no começo do nosso combo ainda, a gente pode fazer um rank 4 e tentar buscar um Nibiru. Se a gente tomar um Nibiru aqui do oponente, a gente tem o Murakumo voltando do cemitério adicionando uma carta, então a gente tá muito bem respaldado aqui, caso seja necessário. Então aqui a gente já vai buscar o Nibiru, que vai ser a nossa primeira interação contra o oponente. E aqui eu vou dar a spell de ritual, invocando o Futsu do deck, e aí esse Murakumo que a gente tributou vai buscar a Mirror e entrar por invocação especial. Daqui a gente vai fazer mais um ritual, agora dessa vez do Grave, e aí o Futsu vai entrar também buscando a Prayers, que vai ser a nossa segunda interação, porque ela vai reviver o Murakumo no turno do oponente e dar o Raigeki. E aí aqui, por fim, a gente pode só completar nossa mesa convertendo esse monte de monstros que a gente tem na mesa em interações. Então, por exemplo, aqui a gente vai juntar 2 monstros e fazer o Photon Lord, que nega um monstro, além da gente juntar os outros 2 monstros do canto e fazer uma IP. E aí a gente tem aqui muitas interações na prática, né? Porque a gente tem o efeito do Photon Lord, que vai negar um monstro. A gente tem a IP, que vai virar uma SP, que vai banir 2 cartas. Ou um Dynamondo, que vai embaralhar uma carta. Além da gente ter a Prayers, que vai reviver o Murakumo e dar um Raigeki. Além de fazer o oponente descartar uma carta em algum momento do jogo, né? Por causa do seu efeito. E aí, a gente ainda tem, por trás disso tudo, uma cópia do Nibiru aqui, que quando for ativado, ele vai tributar todo mundo e, portanto, trigar esse Futsu que vai buscar mais follow pra gente ainda, além de que esse Futsu tá invocando a torcida do Flamengo inteira aqui do nosso cemitério e gerando follow absurdo. Então, é com isso que a gente ganha partidas aqui de Mitsurugi com muita facilidade, né? Vocês podem ver que o deck tem bastante push, ele consegue jogar Go in Second caso necessário, então é um ótimo deck aí, uma ótima opção pra vocês. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, dessa vez meio que entrando a fundo num deck aí pra conhecer, e se vocês gostaram, por favor, deixem aí nos comentários pra eu saber que tipo de vídeo vocês mais gostam e fazer aqui com maior frequência. Então é isso, muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.